Boa noite, queridos irmãos e amigos. Estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de culto. Nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Sabemos, ó Deus, que não merecemos a Tua graça, o Teu amor, mas o Senhor, com todo carinho, com todo cuidado, tem, ó Deus, nos sustentado, nos dado graça, nos dado vida, nos dado paz. Ó Deus, eu quero te agradecer por este momento de culto, te pedir que nos capacite, ó Deus, para entendermos a Tua palavra, para louvarmos o Teu santo nome da maneira que o Senhor merece. Dê-nos a Tua paz, a Tua direção, abençoa todos os ouvintes, ó Deus, que cada família, ó Deus, que está ouvindo a Tua palavra, possa, ó Deus, entender e possa, ó Pai, tomar uma decisão diante de Ti. Te dou graças por tudo, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 4, de 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertam e lhes disse: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos cantar agora um hino que tem a ver com essa passagem bíblica que acabamos de ler. O hino 328, Sossegai. 328, Sossegai. Que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar,
Irmãos, nesse momento nós vamos ter o nosso período de oração. Nós, em tempo de pandemia, estamos com uma lista de oração permanente, pedidos fixos, que são pelo fim da pandemia, que são pelas famílias enlutadas. Nós temos milhares e milhares de famílias enlutadas por causa da Covid. Nós temos orado pela família IBBV para que Deus abençoe cada família da nossa igreja, sustentando espiritualmente. Nós temos também pelo Ministério Pastoral, para que Deus envie para nós um outro obreiro, para que possamos dar continuidade ao ministério desta igreja. Também estamos orando pela construção. E temos outros pedidos, irmãos, que são pelos nossos queridos e os nossos amigos. Nós temos na nossa lista de oração o Átila, o Etienne, Silas, Cremilda, Helena, Dona Penha, Dona Geralda, Senhor Wilson, Dona Aurita, Paulo Duarte, Elisamar, Cleriane, Joel, Maria Isabel, Juraci, Iracir, Miriam, Délcio, Leila, José de Souza, Martinha, Luiz Flávio, tantas outras pessoas. Eu sei que eu esqueci bastante nome aqui, mas nós temos de lembrar, irmãos, de cada um destes nossos queridos, porque estão passando por situações tão difíceis de enfermidade para além da Covid. Nós temos familiares que estão enlutados também. A Covid tem chegado bem perto dos nossos queridos. Precisamos de orar. E pela nossa nação, Manaus sofrendo tanto, com falta de oxigênio, com falta de instalações adequadas para os que estão enfermos, outros estados brasileiros, Minas Gerais tendo aumento de contaminados. Então, este momento é propício para isso. Gostaria que cada um dos irmãos estivessem orando agora. Nós daremos uns 2 minutos para que os irmãos possam ter esse tempo para orar. E passados 2 minutos, então, eu orarei para nós encerrarmos esse momento de oração. Senhor Deus, querido Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua presença, agradecidos, ó Deus, por tudo que Tu és.
Tu és um Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus justo, um Deus misericordioso. Temos sentido de perto, ó Deus, a Tua boa mão, nos sustentando, nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo em todos os momentos da nossa vida. Mas nesse instante, ó Deus, queremos colocar diante de Ti todas estas pessoas, ó Deus, pelas quais nós temos muito carinho. E, ó Deus, temos visto o seu sofrimento, ó Deus, e isso nos causa tristeza, ó Pai. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua boa mão para o consolo, para o sustento, para a cura, para, ó Deus, a força que cada um, ó Deus, necessita da Tua boa mão. Te peço, ó Deus, que o Senhor seja com todas as famílias da IBBV, que o Senhor seja, ó Deus, com o ministério pastoral desta igreja, que o Senhor seja, ó Deus, com a construção, que o Senhor seja, ó Deus, com cada um dos ministérios, ó Deus, da Tua igreja, para que todos nós, ó Deus, sejamos bênçãos nas Tuas mãos, que possamos, ó Deus, dedicar a nossa vida a Ti e andar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Te peço, ó Deus, por cada um dos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, que estão necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, que precisam do Teu consolo. Ó Pai, fortalece o Teu povo, dirige os passos de cada um. Tenha misericórdia do nosso país, ó Deus. Tenha misericórdia do povo de Manaus. São nossa gente também, ó Pai, e tem passado por momentos tão difíceis. Consola, dirige, abre portas, ó Deus, para que tudo, ó Pai, seja feito conforme a Tua vontade. Faz passar esse tempo, ó Deus, faz passar esse tempo. Dê-nos a Tua direção cada dia da nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade, a esperar em Ti, confiados, ó Deus, que só o Senhor fará proezas. Te peço, ó Deus, também por aqueles, ó Pai, que estão partindo e, ó Deus, deixando outros corações tão entristecidos, ó Deus, porque estão indo sem a Tua presença, Pai. Tenha misericórdia dos que ainda estão enfermos, ó Deus, e dos que ainda necessitam de aceitar-Te como o único e suficiente Salvador. Dá oportunidade, ó Deus, para que muitos creiam em Ti, para que muitos, ó Deus, aceitem o Teu amor, a Tua misericórdia, aceitem, ó Deus, os Teus braços abertos para recebê-los e que possam, ó Deus, crendo em Ti, ficar em paz. Te dou graças, ó Deus, por tudo que tens feito e por tudo que farás, no nome santo e poderoso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos, baseado em Homens com uma Mensagem, livro de John Stott. Nós, no encontro passado, falamos um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, falamos que ele foi o primeiro a ser escrito, falamos que ele é surpreendente, que ele anuncia o Filho de Deus, que Marcos classifica seu trabalho como Evangelho, que ele nada informa sobre o nascimento e a infância de Jesus, que ele faz um registro bem curto sobre o ensino de Jesus, embora informe que Jesus sempre ensinasse. Ele dedica um terço do seu livro a narrar a morte de Cristo e é um trabalho extremamente curto, com apenas 16 capítulos. Nós vimos também que John Stott destina o Evangelho de Marcos aos discípulos, embora a gente também tenha visto que sobre essa afirmação de John Stott não há consenso, visto que outros teólogos, outros estudiosos e pastores pensam ser a destinação os crentes gentios. Sobre o autor, nós vimos que não há dúvida de que Marcos escreveu o Evangelho desde os primeiros anos. Essa autoria é dada a ele. Nós falamos sobre questão de data
quando mais ou menos o livro pode ter sido escrito, mas John Stott nada fala sobre isso. Mas outros estudiosos dizem que foi escrito em 70 depois de Cristo. Nós vimos um pouco sobre quem era Marcos, vimos que ele era de família fundadora da igreja cristã, que ele era testemunha ocular da morte e da ressurreição de Jesus e que, como terceiro ponto, ele tinha falhas no próprio discipulado. Nós vamos dar continuidade a este terceiro ponto, falando um pouquinho destas falhas de Marcos em seu discipulado. Duas características de Marcos se ajustam claramente na vida dos discípulos. Esse texto de Marcos 4, dos versículos 35 a 41, que os irmãos já leram anteriormente, Marcos destaca com exclusividade o medo sentido pelos discípulos ao seguirem Jesus. O texto fala sobre isto. Nós vamos encontrar esse mesmo texto em Mateus e em Lucas. Só que estes dois escritores amenizam em sua linguagem, ou mesmo omitem algumas partes do episódio em que Marcos menciona esse medo. Em Marcos 4, 40 e 41, gostaria que os irmãos abrissem novamente suas Bíblias em Marcos, no capítulo 4, nos versículos 40 e 41, Marcos diz que os discípulos estão possuídos de muito ou de grande temor. Vou fazer a leitura para que os irmãos entendam. Palavras de Jesus. Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Marcos 4, 40 e 41, ele nos diz que os discípulos estão possuídos de grande temor. Uma expressão muito forte. Quando vem Jesus acalmar a tempestade, e muito humanamente, Marcos torna isso claro, que não são apenas as ondas do mar que atemorizam os discípulos, mas fica claro quando Jesus mostra a sua grandeza, o seu poder em mandar o mar se acalmar, em trazer para aquele momento angustiante bonança. Então, os discípulos estão temerosos. De modo similar, irmãos, nós vamos ver em Marcos, no capítulo 10 e no versículo 32, os irmãos podem abrir suas Bíblias em Marcos 10, versículo 32. E iam no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição, e os discípulos estão maravilhados e seguem-no atemorizados. Assim diz o texto de Marcos 10, 32. Ele diz que os discípulos estão admirados, mas ao mesmo tempo eles estão apreensivos quando acompanham Jesus até Jerusalém. Mesmo antes de Jesus ter-lhes enfatizado mais uma vez seu próprio sofrimento e morte. Então, nós vemos uma das características ou falhas no discipulado de Marcos, quando ele coloca aí as suas próprias características, ressaltando sobre os discípulos,
ressaltada sobre os discípulos. O mais extraordinário de tudo, irmãos, é que no último capítulo do livro de Marcos, ele ressalta o medo e o espanto, ao falar sobre a reação das mulheres diante do anúncio da ressurreição. Nós vamos ver, então, Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ver o versículo 8. Marcos 16, 8. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Se os irmãos forem ler esta passagem no que fala antes do versículo 8, nós vamos voltar um pouquinho, versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Marcos, ele sempre coloca algumas características que denotam que os discípulos estão amedrontados, assustados ou atemorizados diante de certas situações. O John Stott coloca aí que seria claramente Marcos colocando ou focalizando as suas falhas nos discípulos de Jesus. Desde os primeiros anos, os copistas acharam que este era um final bastante inadequado para o Evangelho. Porque como que termina um Evangelho dizendo que as pessoas estão possuídas de temor, fogem do sepulcro, estão assombradas e nada dizem a ninguém, quando o anjo ali fala para que essas mulheres deem o recado aos discípulos de Jesus. E elas, saindo, estão amedrontadas. O original de Marcos se perdeu na transmissão. Na realidade, o final grego harmoniza com todo o retrato da fraqueza humana dos seguidores de Jesus, com o qual ele devia terminar seu evangelho de forma singular. Então, Marcos é o único que escreve dessa maneira tão pontual sobre características específicas dos discípulos, mostrando aí, então, um certo temor. Marcos também ressalta de maneira singular a disposição de Jesus de confiar em seus discípulos que estão inseguros. Porque quando fala que o discípulo está temeroso, ou que ele está possuído de grande temor, ou que eles estão aterrorizados, admirados, apreensivos, Marcos também ressalta a forma como Jesus lida com isso. Em Marcos 6, gostaria que os irmãos abrissem Marcos 6, versículos 7 a 13. 6, versículos 7 a 13. Vou ler para os irmãos. Essa passagem é a passagem que Jesus dá autoridade aos seus discípulos para pregar em seu nome. Diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó
que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O que Marcos tenta ressaltar aqui? Lembra que no nosso encontro passado eu disse aos irmãos que John Stott ressalta que o Evangelho de Marcos é destinado aos discípulos porque fala das suas fraquezas, das suas limitações, do status que eles tinham, do poder que eles tinham. Então Marcos ele ressalta o que os discípulos apresentam. Aqui nesse texto, Jesus dá uma ordem para que eles vão de dois a dois para pregar. E eles saem. E eles pregam ao povo que se arrependa. Eles expelem muitos demônios. Eles curam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Nós vamos ver isso no texto de Marcos 6, que se segue. E saindo eles, versículo 12, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, aqueles discípulos que estavam no barco, que acordaram Jesus, que falaram com o mestre, não se te dá que morramos, são os mesmos irmãos que estão aqui a pregar a palavra, a pregar o arrependimento, a expelir os demônios, a curar os enfermos. Voltaram à presença de Jesus e parecem gigantes espirituais. Então, o que John Stott quer dizer em seu livro? Que Marcos teve falhas em seu discipulado. Ao mesmo tempo que ele estava fraco, nós vimos o episódio em que Marcos abandona Paulo e abandona Barnabé e volta a Jerusalém por ocasião da primeira viagem missionária. Demonstra fraqueza, mas também demonstra força. Então, nós inclusive falamos isso no nosso encontro passado, que nós também somos assim. Muitas vezes nós nos sentimos fracos e outras vezes nós estamos muito fortes. A história continua em Marcos e nós vamos ver em seguida que os nossos discípulos estão com seus corações endurecidos. Gostaria que os irmãos continuassem em Marcos no capítulo 6, mas fossem até o versículo 52. Versículo 52 diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Irmãos, nós vamos ver no capítulo 6 que Jesus faz a primeira multiplicação de pães. No mesmo capítulo 6, Jesus anda sobre as águas e ele, quando vai chegando aqui no versículo 52, Jesus fala com os discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus anda sobre as águas. E ele sobe no barco para estar com os discípulos e os discípulos estão assombrados, versículo 51, assombrados e maravilhados. Eles estão, irmãos, ao mesmo tempo com medo, mas eles estão maravilhados com o poder de Jesus. Mas não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, a questão das falhas de Marcos, elas apontam que os discípulos eles estão num misto de sentimentos. São fortes, são fracos, são temerosos,
tem a sensação de força, de vigor, mas em vários momentos do livro, Marcos dinamicamente mostra estas situações. Vamos continuar. Eles estão também com o seu sentimento ou o seu entendimento obtuso. Obtuso é quando a gente falta-nos a inteligência. Vamos ver lá em Marcos 7, no versículo 18. Marcos 7, versículo 18. Palavras de Jesus, irmãos. Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Aqui fala sobre as tradições dos fariseus. Então os discípulos estão no impasse sobre as tradições dos fariseus e Jesus pergunta para eles se lhes falta o entendimento. Por que eles não entendem o que Jesus está dizendo? E Jesus fala que o que entra no homem não pode contaminar, e sim o que sai. E sim o que sai. Sua memória está obliterada. O que é obliterada? Está eliminada. Parece que eles não têm memória. Nós vamos ver em Marcos 8, versículos 2 a 5. Irmão, se eu pudesse ler todos os versículos ou o texto completo, às vezes eu estou lendo um versículo e os irmãos vão ter que retomar esses textos e ler, por exemplo, esse texto que fala sobre os fariseus e a tradição. Porque a ideia não é falar sobre os fariseus e a tradição, e sim falar sobre o sentimento, uma característica que os discípulos estão apresentando aqui, que é a falta de entendimento. Eu não posso ficar lendo os textos todos, mas os irmãos podem retomar esses textos e ler. No capítulo 8, versículos 2 a 5. Palavras de Jesus. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Versículo 4, palavras dos discípulos. Os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Irmãos, nós não vimos na passagem lá atrás que Jesus, em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, a primeira multiplicação de pães? Não estava lá nessa primeira multiplicação os mesmos discípulos que aqui no capítulo 8 estão sem memória? O que nos faz pensar é que os discípulos, eles estão em alto e baixo, eles estão o tempo todo com altos e baixos em sua caminhada com Jesus. E nós vimos que pacientemente Jesus vai trabalhando os corações para que eles se fortaleçam. Jesus tem de contender com eles sempre, porque tem uma passagem do capítulo 8, aí indo lá para os versículos 17 e 18, Jesus vai falar: ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Então Jesus está trazendo a memória deles que eles estão esquecidos, estão com a memória obliterada, eles não estão se lembrando
de tudo que Jesus faz juntamente com eles, porque todos os milagres que Jesus faz, todo o consolo que Jesus dá, ele está juntamente com os discípulos. E mesmo quando os discípulos finalmente reconhecem a Jesus como Cristo, nós vamos ver no capítulo 8, versículo 29, e eles lhe disseram, mas vós, e ele lhes disse, palavras de Jesus, mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Mesmo quando eles reconhecem que Jesus é o Cristo, eles demonstram apenas um tímido começo. Precisam aprender árduas lições. Eles precisam aprender árduas lições sobre a oração. Não vou mencionar tudo, mas eu gostaria que os irmãos conferissem depois. A oração está no capítulo 9, versículo 28 e 29, que ele diz assim, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então ele ensina a respeito da oração. Então nós vencemos os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, orando ao Senhor. No capítulo 11, versículos 21 a 25, também vai falar sobre a questão da oração. Ele ensina os discípulos sobre a humildade, no capítulo 10, versículos 13 a 16, capítulo 10, 13 a 16, e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Ensina a humildade. Ele ensina sobre sacrifício próprio. Nós vamos ver isso em 10, 26 a 31. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, palavras de Jesus, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Pedro fala do sacrifício que eles fizeram. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, para seguir Jesus, há um sacrifício próprio. Deixa-se pai, deixa-se mãe, deixa-se família para o serviço de Deus. Sobre status, eu não sei se os irmãos lembram a passagem sobre os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que querem assentar-se ao lado de Cristo na glória. Então, ali há uma lição sobre status. Eu não vou ler o texto, mas os irmãos vão encontrar esse texto em Marcos, no capítulo 9, nos versículos 38 e 39. Os irmãos vão encontrar sobre esse texto, sobre a questão de status. Querer ser o primeiro e
eles recebem também grandes lições. Então nós vemos, irmãos, marcas das falhas no próprio discipulado de Marcos, quando Marcos ressalta todas estas falhas nos discípulos. Ele coloca ali pinceladas da sua visão dos discípulos de Jesus. E ele mostra para todos nós as falhas que nós também temos e como corrigi-las com as palavras carinhosas, piedosas de nosso Jesus, nos ensinando todos os dias. Marcos, aparentemente, segundo John Stott, dá pouca indicação de progresso. E nós vemos nos discípulos que eles aprendem uma lição, logo depois demonstram fraqueza. Nós vamos ver isso, irmãos, não vou ler, mas os irmãos se lembram da passagem de Marcos 14, versículos 37 a 42, quando Pedro, Tiago e João caem no sono, em vez de orar lá no Getsêmani, quando Jesus é preso e todos o deixam e fogem, em Marcos 14, 50, eles disseram que não abandonariam Jesus e eles fogem. E o único discípulo que volta atrás e segue Jesus, que é Pedro, os irmãos bem sabem que ele vai seguindo, em seguida nega ostensivamente. Marcos 14, 71. Nós vemos todas essas experiências marcando a vida dos discípulos como características, como conflitos, como frustrações, como medos, como características deles que são moldadas através do livro. Um livro pequeno, curto, mas que traz para a gente todas essas experiências. Nós vamos ver também que, por um lado, os primeiros discípulos de Jesus se sentem fortemente atraídos por ele. Lá em Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20, eu também não poderei ler, irmãos, porque o nosso estudo nessa segunda parte ele é um pouquinho maior que a primeira parte, mas eu eu preparei um resumo dos estudos e será passado para os irmãos terão acesso a estes resumos. Vou mostrar aqui, este é o resumo do estudo de hoje. Então os irmãos terão acesso a esses resumos e poderão depois confirmar todas essas passagens que eu estou falando com os irmãos. Por um lado, então, os discípulos se sentem fortemente atraídos por Jesus. Está lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 16 a 20. Testemunham, irmãos, diretamente os seus extraordinários poderes. Toda vez que Jesus faz um milagre, cura alguém, dá um ensinamento, eles estão presentes. Um dos exemplos é em Marcos 6, versículo 13. Eles se identificam com Cristo. E eles reconhecem o Cristo. Em Marcos 8, esse versículo nós já até lemos, que Pedro fala, tu és o Cristo. Marcos 8, 29. Eles deixam tudo para seguir. Lembra de Jesus chamando esses discípulos, eles deixam tudo para seguir. Nós temos algo a respeito em Marcos 10, versículo 28. Eles se sentem prontos para morrer por ele. Lá em Marcos 14, 31. Por outro lado, aí vem aquela parte em que nós vemos falhas no discipulado de Marcos. São constantemente confundidos e surpreendidos por Jesus, a tal ponto que Marcos faz pouca distinção entre eles e os fariseus. No que respeita à compreensão das palavras do Mestre, nós vamos ver isso no capítulo 8, dos versículos 11 ao 21. Eu fico triste da gente não poder ler todos estes versículos, mas eu gostaria de fato que os irmãos depois pudessem ler.
são frequentemente muito medrosos e, por fim, fracassam completamente, porque Jesus é preso e eles fogem. Marcos fala compassivamente, irmãos, a todos quanto sentem extrema dificuldade de seguir este Cristo. Está ele finalmente desesperançado quanto à possibilidade do verdadeiro e vitorioso discipulado? Será? Acredito que não, irmãos. Ele está aí chamando atenção para a dificuldade que é de servir a Cristo. Existe uma dificuldade de servir a Cristo, porque nós temos que fazer das palavras de Marcos 8:34 as nossas palavras. Deixar, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é assim? Tome a sua cruz e siga-me. Toma cada dia a sua cruz e siga-me. Marcos torna-se companheiro de Pedro e de Paulo. Irmãos, nós vamos ver que esse discipulado de Marcos, ele vai demonstrar crescimento e vai demonstrar amadurecimento, porque ele se torna companheiro de Pedro e de Paulo. Quem foram esses homens de Deus? Embora Pedro fugisse ali, ou negasse Jesus ali, depois ele vai ser um grande homem de Deus, que vai trabalhar tremendamente para o Senhor, vai sofrer tremendamente para o Senhor, como Paulo também o é. Nós temos os textos que estão em Marcos 15:38-39, que vão nos apontar esses caminhos. Nós vamos ver em Filemon, que é apenas um capítulo, no versículo 24, Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11. Tem outros textos, 1 Pedro 1:1, 1 Pedro 5:13, Marcos 14:29-31. Nós vamos ver vários textos em que Marcos vai apontar este trabalho bem sucedido juntamente com Pedro e juntamente com Paulo. Após o concílio, irmãos, apostólico, é um registro que o John Stott faz a respeito de Atos 15, então eu gostaria de falar para os irmãos. Após o concílio apostólico registrado em Atos 15, encontramos de volta Marcos com Barnabé e com Paulo. No primeiro momento, Paulo recusa a companhia de Marcos em sua visita de retorno. Lembra quando a gente lê lá em Marcos 13, em Atos, no capítulo 13, em que Paulo e Barnabé vão para a primeira viagem, levam consigo a João Marcos, e Marcos abandona aquele trabalho e volta para Jerusalém. Essa volta de Marcos para Jerusalém custa a parceria de Paulo e Barnabé. Lembra que eu falei que Paulo fica extremamente chateado com Marcos porque ele abandona a viagem, e então há um estremecimento ali no relacionamento de Paulo e Barnabé, porque, como nós vimos no nosso encontro passado, Barnabé e João Marcos são parentes. E Barnabé, sendo parente de Marcos e conhecendo Marcos de uma maneira mais diferenciada, ele procura afavelmente ajudar Marcos a retomar o seu trabalho missionário. Ele leva Marcos para Chipre. E a cena do seu fracasso em Atos 15, 38 e 39, nós vamos ver, né, que depois, mais adiante, Marcos vai mudar, ele vai apresentar crescimento. Aproximadamente 10 anos mais tarde, Marcos
vai dar notícias. Nós vamos encontrar nas 4 últimas epístolas do Novo Testamento o seu nome sendo relatado de maneira substancial. Ele é chamado de cooperador, ele é chamado de útil ao ministério. Então, gostaria que os irmãos abrissem, pelo menos nesses textos. Nós vamos olhar o texto de 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11. Diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, Marcos é muito útil para o ministério. Colossenses, irmãos. Colossenses, no capítulo 4. Vamos a Filemão primeiro. Filemão, versículo 24. Filemão, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Marcos é chamado de cooperador. E Colossenses 4, eu acho que Colossenses 4, versículo 10, vai falar de que ele é família. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei. Então, são orientações que Marcos recebe a partir de Paulo. Então, primeiramente, na viagem missionária, lá no livro de Atos, Marcos, ele volta para Jerusalém e abandona essa viagem missionária, e Paulo fica estremecido em seu relacionamento com ele e com Barnabé. E mais adiante, John Stott supõe que seja aproximadamente 10 anos depois, Marcos é cooperador, ele é útil ao ministério, ele é comprovadamente importante na vida de Paulo. Em seu evangelho, Pedro também vai falar de Marcos, e ele vai dizer que Marcos é seu filho. Então, se os irmãos abrirem em 1 Pedro 5, versículo 13, 1 Pedro 5, versículo 13. A vossa colheita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então, Pedro chama Marcos de filho ao fazer saudações. 1 Pedro 1:1. Eu estava com o 1 Pedro aberto, fechei. Agora vou voltar a 1 Pedro 1:1. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Não é este texto, irmãos. Mas, de qualquer maneira, ele está falando com aqueles cristãos que estão localizados nessa região. Entendi por que o texto. Pedro está falando com os dispersos que estão na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, e ele é falando que Marcos é seu filho. Então, aqui, irmãos, nós vemos Marcos apontando suas fraquezas na vida dos discípulos. Nós vemos Marcos apresentando um crescimento e sendo útil ao ministério de Pedro e sendo útil ao ministério de Paulo. Nós vamos ver que Marcos, irmãos, em seu livro, ele destaca bastante
os fracassos de Pedro. Eu não sei se os irmãos já repararam nos versículos do livro de Marcos, mas em muitos momentos ele apresenta as fraquezas de Pedro e ele fala bem ressaltadamente. Nos versículos de Marcos, capítulo 14, 29 a 31, ele vai falar assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Quem diz isso? Pedro. E o que acontece logo a seguir, irmãos? Ele nega Jesus. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. É o que Pedro fala. Marcos ressalta essas palavras. Então, com a chocante compaixão e ironia, Marcos narra a história de cada uma das negações preditas por Jesus. Em Marcos 14, 66 a 72, ele vai falar cada uma em que situação ela acontece. A primeira: não conheço esse homem de quem falais, lá no versículo 71 de Marcos 14. Depois ele vai ressaltando as demais negações de Pedro. Talvez a amizade entre Pedro e Marcos estivesse alicerçada na sua mútua experiência. Então Marcos se alicerça a Pedro porque eles têm o mesmo tipo de fraqueza, de limitações, então eles crescem junto. Seria isso? John Stott coloca como uma possível possibilidade, que eles têm a mesma experiência de queda e de restauração. É bem possível que o próprio Evangelho de Marcos tenha nascido dessa experiência em comum. Em data remota, irmãos, acreditou-se que Marcos baseou seu evangelho na pregação de Pedro. Como ele foi cooperador de Paulo e ele foi chamado filho de Pedro, talvez pudesse ser assim. A posição mais antiga desta versão veio de Papias. Eu já até mencionei sobre Papias no nosso encontro passado. Bispo de Hierápolis, por volta de 130 depois de Cristo. Ele foi apoiado no fim do segundo século por Irineu, que também, bispo de Lyon, que acrescentou que a ideia de que Marcos teria registrado toda a pregação de Pedro em Roma, após a morte deste último. Depois disso, Clemente de Alexandria, em 200 depois de Cristo, contribuiu com a sugestão de que Marcos foi pressionado a fazer isso pelo povo que ouviu a pregação de Pedro. Então, que Marcos escreveu o seu evangelho a partir de uma pressão do povo que ouviu a pregação de Pedro. Nós não sabemos, irmãos, a exata sequência dos acontecimentos. Porém, nós podemos afirmar com certeza que Marcos dedicou tempo ministrando com Pedro em Roma. Nós vimos que Marcos serviu a Pedro, Marcos serviu a Paulo. Pedro é destacado mais do que qualquer outro discípulo no Evangelho de Marcos. Marcos fala muito sobre Pedro. Seu evangelho foi escrito para um público ocidental. Isso, segundo John Stott. Talvez romano, por causa das palavras latinas que Marcos usa em seus textos. Lembra que nós falamos sobre a palavra legião, falamos sobre outras palavras também. Seu evangelho teria sido especialmente adequado e encorajador para os cristãos que enfrentavam o desafio da perseguição. William Lane, a admitir seriamente que a tradição de Marcos baseou seu evangelho sobre a essência da pregação de Pedro e a sugerir que Marcos o escreveu especialmente para a igreja em Roma, quando ela foi vitimada pela perseguição de Nero,
entre 64 e 65 depois de Cristo, durante o qual muito provavelmente o próprio Pedro foi martirizado. Ele é um estudioso norte-americano, esse William Lane, e ele acha que, de fato, Marcos escreveu seu livro totalmente baseado naquilo que Pedro viveu. Se Marcos baseou seu evangelho na pregação de Pedro, então algumas de suas surpreendentes características são explicadas. Então, o John Stott fala que se o Lane tem razão quando ele diz que Marcos baseou seu evangelho na vida de Pedro, ele tem razão de ter escrito Marcos. O livro é curto, não é? Lembra que eu falei que são 16 capítulos? Pedro não conviveu com Cristo na infância. Pedro provavelmente não sabia do seu nascimento, ou não teve conhecimento do que aconteceu no nascimento de Cristo. Marcos simplesmente utilizou o material que tinha ouvido de Pedro. Ele não procurou fazer uma pesquisa complementar, como fez Lucas, porque Lucas conta toda a história. Mateus também conta toda a história, mas nós vamos ver que Marcos sempre está perto de Lucas. Os irmãos viram aqui em uma das passagens que Paulo fala que está com Lucas e Marcos. Lucas estava ali naquele tempo. Seu começo. Pedro, quando ele resume o ministério de Jesus para Cornélio e fala do seu começo desde a Galileia, depois do batismo de João. Seu nome, o nome de Marcos é Evangelho, reflete a boa nova de Jesus Cristo, pela qual Pedro e os outros apóstolos foram conhecidos. Seu enfoque. Podemos ouvir Pedro tentando persuadir os judeus de que Jesus era realmente o Cristo, o Filho de Deus, muito embora tenha sofrido uma morte criminal. Sua morte cumpriu a Escritura. Então nós vamos, irmãos, parar por aqui, porque nós temos ainda muita coisa a falar. Aparentemente está como que um fio solto, porque nós não podemos adiantar mais do nosso estudo. Mas nós temos os resumos de cada estudo, será passado para os irmãos, para que os irmãos possam olhar minuciosamente cada texto. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o que eu disse no final do estudo passado. O que Marcos ressalta? Se ele ressalta as fraquezas, as limitações, os temores dos discípulos, ele também ressalta a maneira piedosa, a maneira humana, a maneira carinhosa, a maneira amorosa de Jesus fortalecê-los através da sua palavra, através do seu amor, através do seu gesto. Cabe a nós, como discípulos do Senhor, como servos do Senhor hoje, buscarmos no Senhor a nossa força. Nós somos fracos como esses discípulos eram. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas que povo fraco, que povo que negava Jesus, que povo, eu não faria isso nunca. Lê do engano, irmãos. Nós somos fracos tais como eles eram. Nós dependemos de Deus tal como eles dependiam. E nós precisamos de Deus na nossa vida o tempo todo. Que possamos deixar nas mãos do Senhor os nossos temores, as nossas preocupações, para que Ele nos fortaleça. E que aprendamos, através da palavra do Senhor, a sermos firmes na rocha que é nosso Deus. Que Deus nos abençoe.